Olá, meus amados queridos, meus amados irmãos e amigos, graça e paz. Estamos de volta com o nosso Porções Diárias da Palavra e estamos meditando sobre a série Ilustrações, quando temos a oportunidade de associar uma ilustração a um texto da Palavra de Deus. E como é bom a gente poder ter a condição, né, e a facilidade de poder apreender, né, o ensinamento da Palavra de Deus e com a facilidade. Né? Jesus utilizou parábolas, né, ele contou muitas histórias para que pudesse, então, de alguma maneira, facilitar o entendimento dos seus ouvintes, daquela multidão que estava à sua volta, e como é bom a gente poder ter a condição de fazer isso. E aqui eu quero hoje ler com você, para você, a Palavra de Deus que está em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 21, o apóstolo Paulo diz, eu vou ler aqui, na Nova Almeida atualizada. A Palavra de Deus diz: "E vocês que no passado eram estranhos, inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis." Amém. Esse é o texto da Palavra de Deus para nós. O apóstolo Paulo fala da maneira tão extraordinária que nós fomos alcançados por Jesus, como que ele nos libertou do império das trevas, como que ele nos resgatou, como que ele nos trouxe salvação e vida eterna, a alegria de poder viver com Deus e para Deus, através da reconciliação promovida por Cristo através da cruz do Calvário, quando ele entregou a sua vida por nós. Esse texto é de forma muito especial. Eu gostaria de contar para você uma ilustração que eu ouvi há muitos anos. Certa vez, o filho mais novo, ele saiu de casa, ele foi viver a sua vida, queria conhecer as coisas do mundo, viver de maneira autônoma, usar a sua liberdade, viver de maneira independente. Ele queria seguir os seus passos e fazer o que bem quisesse. E ele seguiu, e foi experimentando todo tipo de coisa que ele encontrava, que ele queria, que ele desejava, aquilo que o seu coração estava ansiando. Ele então viveu dessa forma. O filho que ficou em casa, ele disse para o pai: "Pai, eu vou sair, vou procurar o meu irmão. Eu preciso resolver a situação, e trazê-lo de volta. Preciso buscar, preciso achar o meu irmão." E assim a história ela se desenrola, que esse filho, então, mais velho, sai e ele vai em busca do filho que estava perdido. E ele percorre as cidades, vilas, aldeias, e ele anda, ele anda, ele anda, e um dia ele se depara com uma praça. E naquela praça estava uma multidão. E aquela multidão estava ali esperando um grande evento que estaria acontecendo. E no meio daquela praça estava colocado um palanque bem alto. E naquele palanque tinha uma forca. E ele então ficou ali, esperando para ver o que estaria acontecendo. E de repente, soldados começaram subindo aquele palanque pelas escadas, e ao chegar na parte de cima, estavam conduzindo também um jovem que seria executado. Aquele jovem seria enforcado, e naquele momento, ou naquela cerimônia, eles sempre estavam ali para... sempre faziam duas perguntas, uma dirigida para o réu e uma dirigida para a multidão. E de repente, quando eles fazem a primeira pergunta, ele diz: "Você, jovem, está consciente do seu erro, do seu crime? Você sabe por que você está sendo enforcado? Você tem consciência disso?" E ele então respondeu que sim. E a segunda pergunta era feita para a multidão. Até então nunca havia tido uma resposta. Sempre aquela pergunta, ela era feita de praxe, apenas uma formalidade, mas nunca nenhuma pessoa havia respondido de maneira positiva aquela pergunta. E o executor então vira para a multidão e diz: "Alguém aí entre a multidão quer morrer no lugar deste criminoso? Alguém quer morrer no lugar deste criminoso?" E de repente então, lá no meio da multidão, a mão se levantou: "Eu quero, eu quero, eu quero." E abriu aquele corredor até onde estava a pessoa, e ele então se dirigiu para o palanque. Ele viu que era o seu irmão que estava sendo enforcado como criminoso naquela forca. E ele então abraçou o seu irmão e ele disse:
volta para casa e fala para o papai que eu morri para que você vivesse. Volta para casa, fala para o papai que eu morri para que você vivesse. Meus amados, conquanto seja uma história, nós podemos entender e aplicar que Jesus também veio a este mundo em busca do homem que estava perdido. Nós somos o criminoso, nós merecemos a condenação, nós merecemos a morte, nós merecemos a perdição eterna. Isso é que o homem merece por conta do seu pecado. O homem se afastou de Deus na experiência do pecado, experimentou a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Mas Jesus veio a este mundo e ele entregou-se livremente, espontaneamente. Ele se auto-aniquilou, esvaziou-se a si mesmo e ele então foi à cruz. Ele morreu na cruz por nós. E o que ele estava dizendo na cruz era isso: olha, eu estou morrendo para que você tenha vida, eu estou morrendo para que você viva. E eu quero convidar você para fazer valer o sacrifício de Jesus na cruz, no seu lugar, no meu lugar, para trazer vida para mim e para você, para trazer vida abundante, vida plena. Que você, querido, faça valer a pena. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus lá no passado, o sangue que foi derramado na cruz, para que eu e você pudéssemos ter uma vida abundante, uma vida feliz e principalmente uma vida salva da perdição eterna, da morte eterna, da separação eterna de Deus. Então que você experimente este grande benefício da salvação que há na pessoa de Jesus. Se você já tem a salvação, se você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, glória a Deus por isso, que você continue agradecendo e lembrando, Jesus morreu para que eu pudesse ter vida e vida abundante. Quero convidar você, vamos orar? Querido Deus, Senhor amado, exaltamos o Teu nome, agradecemos pelo privilégio da salvação. Reconhecemos, ó Deus, que não merecemos, reconhecemos, ó Deus, que somos culpados, reconhecemos, ó Deus, que o destino que nos cabia e que nos cabe era, ó Deus, a eternidade separada do Senhor na condenação eterna, mas pelo Teu amor por nós, pela graça maravilhosa, pela misericórdia do Senhor, fomos alcançados e fomos salvos por Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, Deus, e que cada dia mais estejamos meditando na mensagem da cruz, na morte de Jesus na cruz do Calvário, a Sua ressurreição e o benefício que Ele trouxe para nós também. Abençoa-nos, ó Deus, neste dia. Oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Grande abraço para você, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fique na paz.